Olá, boa tarde na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo hoje a mais uma aula. Hoje daremos continuidade a nossa última aula desse trimestre. Que legal, né? Estamos hoje encerrando mais um trimestre. Hoje vamos falar um pouco sobre mais uma das ordenanças, que é a ordenança para pregar o Evangelho. Venha conosco, preste atenção. Curta esse link com seus amigos, divulgue aos seus amigos, para que participe conosco dessa aula de hoje. Hoje, falando um pouquinho sobre as ordenanças, nós já vemos há 3 meses falando de diversas ordenanças deixadas na Bíblia Sagrada para a igreja, para nós. E hoje, o nosso assunto hoje é sobre pregar o Evangelho, falar do Evangelho. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para vocês, sobre a ordenança. Nós temos... A Bíblia ela cita para nós mandamentos e ordenanças. São dois assuntos distintos que a Bíblia cita para nós, que nos ensina. Tá? E mandamentos são o quê? São requisitos de Deus para nós. Cada mandamento tem o seu significado. Não são simplesmente mandamento que Deus deixou jogado, espalhado no ar. Tudo o que Deus faz, que Deus deixou para nós, tem um significado. Então, os mandamentos, eles têm um significado muito profundo nas nossas vidas. Como exemplo que nós vemos são os 10 mandamentos, que eles têm o quê? São 10 mandamentos que Deus deixou para nós. Esses 10 mandamentos, para que Deus deixou 10 mandamentos? Eles servem para que nós tenhamos boa conduta, para que o homem, a mulher, para que o ser humano tenha uma boa conduta aqui na terra. Então, são os mandamentos. E Jesus deixou para nós também as ordenanças. Tá? As ordenanças são o quê? A palavra ordenança, ela vem do latim, que quer dizer, vem do verbo ordinare, ou seja, é ordenar ou regulamentar. São regras, são instruções deixadas por Jesus para nos orientar. Então, são algumas regras, são alguns assuntos, são algumas instruções que Jesus deixou como ordenança para nós, que nos orientam a quê? A cuidar dos assuntos do reino de Deus. Ok? Então, hoje nós vemos qual é o assunto que veremos hoje sobre uma das ordenanças, que é o pregar o Evangelho do reino de Deus para as nações. Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje, tá? Pregar o Evangelho de Jesus em todo o mundo é uma ordenança. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque pregar o Evangelho, falar dessas boas novas, é a missão da igreja. É uma missão que Jesus deixou para a igreja, deixou para você, deixou para mim, que somos a igreja. Então, como missão para nós, que foi deixado como ordenança, nós temos que pregar o Evangelho. Amém? Então, o Evangelho de Mateus, ele vai nos enfatizar que a missão inclui não apenas anunciar, simplesmente anunciar. Anunciar é muitas vezes, às vezes nós vemos aquele estilo de sair falando, ou seja, a palavra sem um contexto. Muitas vezes, às vezes a gente vê pessoas que falam da Bíblia, falam do Evangelho, mas sem um contexto, sem uma apuração melhor direto para a pessoa, ele lança assim meio ao ar. Não é simplesmente isso falar do Evangelho. Tá? É fazer todas as nações sejam também fazer discípulos de Jesus, fazer que elas sejam batizadas e ensinados sobre o mandamento do Senhor. Então, o que é pregar o Evangelho? É fazer discípulo de Jesus, é você orientar sobre o reino de Deus, é falar sobre a palavra. Então, é você sentar com a pessoa, é você falar quem é Jesus, para que Jesus veio ao mundo, o que Jesus espera de cada um de nós, como devemos nos comportar mediante o Evangelho. Então, isso é pregar o Evangelho, é fazer discípulos de Jesus, é levar as pessoas ao batismo, ensinando elas sobre o segredo do batismo, que é um mandamento de Jesus. Amém? Portanto, não se trata de uma tarefa de origem humana. Isso eu achei muito lindo, porque as pessoas acham que pregar o Evangelho o pastor da igreja, todo culto, ele fala que eu tenho que pregar o Evangelho. A minha igreja tem um ministério de pregar o Evangelho, de evangelização, então eu tenho que fazer. Eu preciso fazer porque a igreja diz, o pastor fala, o ministério fala. Não,
Temos que entender, e a Bíblia é bem clara nisso, que pregar o Evangelho não é uma atitude humana. Isso não vem de propósitos de igreja, propósitos de pastores, ou propósitos de congregação, ou propósito de ministério. Não. Vou pregar o Evangelho, olha só o que a Bíblia fala. Não é mais um programa eclesiástico que tem na sua igreja, mas sim, ela decorre da própria natureza de Deus. Pregar o Evangelho vem da natureza de Deus. Então, por isso que as igrejas, nós falamos que o Evangelho, que pregar o Evangelho, missão, está no coração de Deus, porque saiu do coração de Deus. Saiu do coração de Deus e Jesus veio ao mundo e ele foi o maior dos evangelistas pregando o Evangelho. Ele sempre levava a palavra para o próximo, levava essa palavra de conforto, de ânimo, de restauração, palavra de mudança. Ele levava sempre para o próximo. Isso é pregar o Evangelho, é levar essa palavra para as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas. Mas não transformadas simplesmente de querer, transformadas de atitudes, transformadas de pensamentos. Amém? Então, não podemos esquecer, pregar o Evangelho é uma missão da igreja. Temos que fazer discípulos de todos os povos. A missão da igreja é em todos os povos. Não importa qual é o povo, não importa. Mas eu não vou falar Evangelho para aquela pessoa, ela não tem solução, ela não tem salvação. Onde encontramos na Bíblia que existe exceção para a pregação do Evangelho? Existe algum lugar na Bíblia que tem exceção para que a pessoa seja salva? Quem pode, quem não pode? Então devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Não importa qual a atitude, qual a reação, não importa o que essa pessoa já fez, qual é o seu estado. Não importa. Devemos falar de Jesus para ela, porque é esse Evangelho que vai mudar essa pessoa, que vai transformar essa pessoa e a passar a ter uma vida, uma vida cristã, que é uma vida seguindo aos preceitos de Jesus Cristo. Amém? E é um privilégio, viu? É um privilégio, é uma vocação, porque é um propósito do ministério de todo cristão. Então, você ter essa liberdade de pregar o Evangelho é um privilégio seu, um privilégio meu. Pensa bem, você poder falar de algo que é tão grandioso, que é o reino de Deus. Poder falar de algo tão maravilhoso, transformador, renovador, que é o reino de Deus. Algo que vai tornar aquela vida uma vida melhor. Então, isso é muito gratificante para nós. Isso é um privilégio que nós temos aqui na terra. Então, não importa se você tem dons ministeriais, se você tem cargos na igreja, não importa o seu status eclesiástico, não importa, desde um pastor, de um presidente, de um membro, de um obreiro, a irmãzinha que limpa a igreja, o irmãozinho que fica na porta da igreja, a irmãzinha que só vem na oração, o pastor da igreja, o presbítero da igreja que está sentado, o evangelista da igreja, não importa quem você é uma ordenança que Jesus deixou para a igreja. E todos nós fazemos parte da igreja, então nós temos que levar este evangelho a todos os povos, a todas as nações. Então podemos esquecer desse detalhe, amém? Então é um cumprimento da missão. Então, sendo assim, nós temos que levar o evangelho até onde? Até os confins da terra. Esta passagem é muito linda, porque às vezes as pessoas acabam interpretando de forma errada. Olha só vamos ler aqui em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, olha só o que Atos capítulo 1 e versículo 8 diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando você for cheio, você vai receber o poder do Espírito Santo na sua vida. E quando você for cheio desse Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus Cristo. Tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, perceba que ele começa a pregar ali em Jerusalém, onde os discípulos estavam naquele momento. Depois, e se estende para Samaria e se estende para os confins da terra. Então, devemos pregar o Evangelho, sim, a todos os povos. O Evangelho aos que estão mais próximos de nós, em nossa própria casa, também estender o
as evangelísticas aos vizinhos, do nosso bairro, olha só, a cidade, país e até aos confins da terra. Olha que impressionante, que Jesus, ele é bem claro, ele nos ensina, primeiro devemos pregar na nossa casa, então você primeiro tem que pregar dentro da sua casa, mas irmão Ismael, como que eu vou pregar dentro da minha casa? Eu vou pregar para o meu filho? Eu vou pregar para a minha esposa? Sim, você vai pregar o evangelho para os seus filhos, para a sua esposa, dentro da sua casa. Lembrando-se que a maior pregação do evangelho dentro da sua casa é o seu testemunho, é as suas atitudes. Essa é a maior pregação do evangelho dentro da sua casa. E você vai pregar o evangelho também, aonde? Vai se estender para os seus vizinhos. Olha só, aquele que mora do lado da sua casa, à sua esquerda, à sua direita, à sua frente, à sua trás, você vai pregar o evangelho para eles também, vai falar de Jesus para eles, vai sentar e contar essas boas novas para eles, porque ele também merece, ele tem o direito também de ser abençoado como você é abençoado, como eu sou abençoado com esse evangelho. Depois você vai começar a pregar no bairro, agora você estende no seu bairro, sai pregando no bairro. Depois você começa a pregar na cidade, se estende em toda a cidade. E aí Jesus vai te levar para você começar agora a pregar em outros países, onde ainda não for alcançado pelo evangelho, e Deus tem uma obra na sua vida para levar você para pregar e falar desse evangelho em outros países, e chegar até os confins da terra. Aonde é os confins da terra? É aquele lugar que ainda não chegou ninguém, e ninguém conhece, muitas vezes é desconhecido para muitas pessoas, e é lá que você vai chegar para levar o evangelho, levar essas boas novas. Lembre-se desse detalhe, amém? Muito lindo isso. Então, pregar o evangelho em todo mundo? Sim, devemos levar o evangelho a todas as nações, amém? Muito bom. Jesus sempre concentrou, olha só que bonito, levar o evangelho sempre a poucas pessoas. Olha só, acho que ficou um pouco escuro aqui para nós. Está um pouco escuro? Irmão Diogo, acho que ficou um pouco escuro. O irmão Diogo está com a gente hoje aqui, nos ajudando na sonoplastia. Deus te abençoe, irmão Diogo. Sempre está conosco aqui, nos apoiando. É um privilégio, é um prazer. Amém? Muito obrigado, irmão Diogo. Então, lembre-se, Jesus, ele sempre estava pregando para poucas pessoas. Ele sempre sentava com um grupinho de pessoas e falava. Porque isso nos ensina que pregar o evangelho, falar de Jesus, não significa sempre falar para multidões. Não é isto que está dizendo. Sempre você deve pregar para multidões porque eu estou pregando para Jesus, pregando o evangelho. Não. Jesus sempre pregava para poucas pessoas, grupinho aqui, grupinho lá. Ele estava às vezes na sinagoga, assentado na pedra com as pessoas. Ele foi lá pegar água no poço, estava ali a mulher, ele pediu para ela, pregou o evangelho para ela. Ele sempre estava dessa forma. Você não encontra Jesus com multidões. Não. Sempre ele estava com poucas pessoas. Por quê? Porque você consegue direcionar a palavra sempre para as pessoas ouvirem com mais calma, com mais direção, esse evangelho lindo e maravilhoso. Amém? Então, leve o evangelho a todos. Então, esse evangelho, ele deve ser pregado a todo tempo. Todo tempo devemos pregar o evangelho. Não escolha momento, não. Não escolha momento para semear a palavra. Semeie essa palavra, tá? Pregar o evangelho a todo tempo é semear a palavra a todo tempo. Se você está no seu trabalho, surgiu uma oportunidade, fale do evangelho para o seu amigo, para o seu companheiro. Muitas vezes ele foi trabalhar com o coração abatido, amargurado, ele está passando por alguma necessidade, precisando de uma palavra que pode transformar aquele momento dele. E essa palavra está com você. Essa palavra Jesus deixou com você, deixou comigo, está com a gente essa palavra de transformação, de ânimo, essa palavra de restauração está conosco. Então, aproveite esse momento que Deus deu-lhe a oportunidade, pode falar do evangelho para o seu amigo ali no trabalho. Você está na fila do ônibus, fale do evangelho para aquele que está ali na fila do ônibus. Ele está esperando uma palavra de transformação na sua vida e você tem essa palavra. Fale da palavra desse evangelho também quando você estiver na fila do banco. Ah, não, hoje não temos mais o fila do banco. Não, ainda temos ainda. Mas se você estiver na fila do banco ali do caixa, fale. Se você estiver na feira, fale do evangelho. Se você estiver na rua andando e encontrar alguém, pare, fale do evangelho. A todo tempo devemos semear essa palavra. Devemos semear, porque vamos semear.
ela vai brotar. No momento certo, ela vai brotar. No momento certo, essa semente vai crescer. Entende? Amém? Essa semente não é transgênica. A semente do evangélico, ela não é transgênica, ou seja, ela não se transforma. A palavra que você tem, essa palavra aqui, que você tem, que nos foi dada por Deus, que está no seu coração, ela vai ser pregada. E essa palavra que ela é pregada, ela vai crescer e vai dar frutos como a palavra nos ensina. Ela não vai ser transformada em outra coisa, não. Porque a palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira, ela não volta atrás, ela não se transforma em nada fora aquilo que Deus preparou para a sua vida, para a minha vida, para a vida daquele que está ouvindo. Então lembre-se disso, leve essa palavra sempre. O evangelho não precisa de desvios, não precisa de rodeios, invenções ou inovações. Ele sempre será a semente. Então, não precise querer fantasiar o evangelho para falar para a pessoa. Não. Pregue a palavra como ela é, cru, objetiva. Fale da Bíblia como a Bíblia é. Fale de Jesus como Jesus é. Que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Ele veio para transformar a vida. Acredite e creia. Fala dessa forma. Ele veio para transformar a vida, para transformar a sua vida. Ele transformou a minha, Ele pode transformar a sua vida. Então, pregue a palavra como ela é. Não queira deixar a palavra toda enfeitada. Não vai funcionar. Não vai funcionar, tá bom? A semente não precisa mudar o seu formato para influenciar as pessoas. O evangelho de Jesus é simples e acessível a todos. Não tem exceção. Não existe exceção para tipo de pessoa. Não importa se a pessoa ela está bem de saúde, essa palavra é acessível para essa pessoa. Se a pessoa está presa ali numa cadeia, essa palavra é acessível àquela pessoa. Se a pessoa estiver no hospital enfermo, ela pode estar em coma, mas ela é acessível ainda àquela pessoa também, porque o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa ali em coma. Se a pessoa estiver no fundo do mar, essa palavra ela é acessível para essa pessoa também. Então, a palavra de Deus ela é acessível a todos. Basta tão somente nós semearmos essa palavra a todos, sem fazer distinção de pessoa, de tipo de pessoa. Ah, irmão Ismael, mas aquele irmão, aquela pessoa não tem solução, não tem salvação. Mas aonde está escrito que aquela pessoa não tem salvação? Existe exceção na Bíblia para pregar o evangelho para alguma pessoa? Existe algum tipo de exceção? Eu nunca encontrei, ainda não achei ainda. Acredito que nunca vou achar. Então, se não tem exceção para pregar o evangelho, então toda pessoa tem salvação. Toda pessoa tem possibilidade de mudança de vida, de transformação. Só está esperando que nós levamos essa semente e plantamos essa semente no seu coração para que ela comece a germinar e no futuro venha a dar frutos. Amém? Muito bom. Então, pela manhã, essa semente ela é plantada e começa a dar frutos. São lançadas inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Por isso, não pode nunca deixar de lançar a semente no solo que são os corações dos ouvintes. Então, não cabe a você, não cabe a mim julgar, direcionar ou dar uma palavra se aquela semente vai crescer, vai frutificar, ela só vai germinar naquela pessoa, não. Não cabe a nós. A nossa função, nós somos chamados para quê? Para pregar, lançar a semente. Ela vai crescer, ela vai germinar no seu tempo. E qual é o tempo? O tempo de Deus. É isso que nós temos que ter sempre a consciência. Temos que levar o evangelho, pregar o evangelho, falar de Jesus, dar a oportunidade das pessoas ser felizes, assim como nós somos. Como as nossas vidas foram transformadas, como nós somos abençoados, temos que dar essa oportunidade para que as pessoas também sejam transformadas. Amém? Então, o vento, ele nunca deixar de semear. O vento, vamos observar o vento, e esse vento sempre vai bater, que a semente vai fazer a semente germinar, vai fazer a semente crescer. Sim, estamos vivendo num mundo em que fica aguardando condições favoráveis e ideais para dar o início à semeadura, a fará. Então, é como eu disse, não espere um momento para falar desse evangelho. Fale a todo tempo. Talvez você pensa,
Não, eu estou esperando o momento certo para falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não está de bom humor, aquela pessoa não está no seu dia, aquela pessoa não está preparada para ouvir o Evangelho. O que nós temos que entender e que a palavra de Deus nos ensina através dessa lição de hoje é que não existe tempo para falar do Evangelho. Não existe tempo para falar de Jesus. Todo tempo é tempo de falar. Nós temos que falar, o que temos que ter consciência, temos que entender é que a notícia do Evangelho, a notícia de falar dessas boas novas, não é como uma notícia do jornal, não é como nós damos uma notícia de um falecimento, como damos uma notícia da estação econômica do nosso país. Não é a mesma coisa, tá? Sim, para as coisas deste mundo, muitas vezes precisamos do momento certo para conversar com a pessoa. Mas para falar do Evangelho, é coisa espiritual, é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não trabalha como nós trabalhamos, ele não age como nós pensamos, ele não roda, ele não circula como nós pensamos. O mundo espiritual é um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é regido, ele é controlado por quem? Por Deus, através da sua palavra. Então não podemos esperar um momento, pensar que temos momento para falar do Evangelho. Não, não tem momento. O momento todo momento é momento de falar do Evangelho. Ainda que este mundo está num vendaval, está numa turbulência esse mundo. Nós vemos que o país pode estar numa turbulência muito grande. A situação econômica pode estar abalada. As pessoas aterrorizadas com a situação financeira, com a situação econômica do país. Não importa tudo isso. Isso faz parte desse mundo, da parte humana. Mas pregar o Evangelho é o mundo espiritual. E o mundo espiritual não pode misturar, não faz parte desse mundo material e humano que vivemos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, não se preocupe com esse mundo. Vamos falar de Jesus o tempo todo. Ganhar almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Se você ganhar alma para Jesus, você é sábio. Olha, o sábio disse que quem ganhar almas é sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então, precisamos ser sábios. Se ganhar alma é sábio, então precisamos começar a ser sábios. E ganhar almas para Jesus. O que é ganhar almas para Jesus? É levar as pessoas ao entendimento do Evangelho, ao entendimento do reino, ao entendimento de que sem Jesus nesse mundo, nada vai acontecer de bom na nossa vida. Nada vai acontecer de bom no nosso mundo espiritual. Sem Jesus não há salvação. Salvação para uma vida melhor, para uma vida onde nós iremos viver eternamente com Cristo. Sem a salvação, não teremos sim uma vida abençoada, estaremos propensos a esse mundo humano. Então temos que ter essa consciência que devemos levar o Evangelho, temos que ser sábio. Se você é sábio, se eu sou sábio, será que estamos sendo sábios o suficiente ganhando almas para Jesus? Então você pode ganhar almas para Jesus. Olha só, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros, tá? E você pode ganhar uma para Jesus. Como? Algumas dicas que nós temos aqui. Uma delas qual que é? Que é com a mensagem proclamada pessoalmente. O primeiro passo é você proclamar o Evangelho. É você falar mesmo. É você ir no seu vizinho, no seu parente, no seu amigo de trabalho, é você falar no seu companheiro de escola, falar pessoalmente para ele. Olha, Jesus tem algo na sua vida, ele está esperando você simplesmente entregar a sua vida para Ele. Isso é você falar diretamente, é o primeiro passo. Um segundo passo que você pode também é com testemunho pessoal e exemplo de vida. Esse é o mais forte de todos de pregar o Evangelho, de pregação do Evangelho, de anunciar o Evangelho, é a sua vida. É você ter a sua vida transformada, a sua vida pessoal. O seu exemplo de vida vai falar muito forte na pregação do Evangelho. Então, seja um exemplo de vida dentro da sua casa, seja um exemplo de vida no seu trabalho, seja um exemplo de vida na escola, na faculdade, na rua, em todo lugar. Aonde você estiver, não importa onde, seja um exemplo de vida. Ah, irmão Ismael, mas tem lugar que é difícil, se eu não for igual a eles não me deixam entrar no grupinho. Então, não entre no grupinho, fique no grupinho de Jesus.
Não entre no grupinho dele, que não é um grupinho que não vai te levar para o céu. Fique no grupinho de Jesus, que vai te levar para o céu, vai te levar para uma nova vida, uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida de prosperidade. Um outro detalhe também, nós podemos ver aqui também, um outro exemplo, é com a ajuda financeira também. Nós podemos ajudar, através de ajuda financeira, custeando os missionários. Você não pode viajar. Irmão, eu trabalho, irmão Ismael, e eu trabalho, eu não posso viajar, eu tenho um emprego. Não tem problema. Para isso, Deus levantou e preparou pessoas específicas só para levar o evangelho. Deus capacitou pessoas para isso, que são os missionários. Eles são preparados para isso. Eles estão ali, eles levaram a sua família, preste atenção nisso. Eles estão em outra cultura, eles estão em outro local, eles estão em outra residência, eles estão vivendo com pessoas diferentes da sua convivência, só com o objetivo de quê? Ele está expondo a sua família ali para levar esse evangelho. Então ele está ali para isso, para levar o evangelho de boas novas, proclamar Jesus. Então você pode sim, de que forma nós podemos ajudar essas pessoas de forma financeira? Sim, dentro das nossas condições financeiras, podemos ajudar essas pessoas. Então, é muito importante. Um outro detalhe também, uma outra coisa muito linda que a gente pode ajudar esses missionários que estão distantes, algo que eu fazia há muitos anos atrás. Hoje em dia eu faço, mas de forma digital, e você pode fazer também. Sabe como? Uma coisa que eu acho linda. Há muitos anos atrás, muitos missionários amigos meus que estavam fora do país, e a gente não tinha contato, porque há coisa de 30 anos atrás, a gente não tinha celular, não tinha WhatsApps que temos hoje, mensagem, a internet não tínhamos a internet tão divulgada, era tudo por carta, e eu me comunicava através de carta. Então, semanalmente, eu mandava carta para esses missionários, falando como é que está o evangelho aqui, testemunhava, eles me respondiam com cartas, como é que estava o evangelho, o que estavam fazendo, eles diziam, escreviam muito alegre, tudo o que estava acontecendo, e isso era muito gostoso, porque eu ficava muito alegre em saber o que Jesus estava fazendo, lá do outro lado do mundo, tão distantes. E o mais importante, o que me alegrava muito mais, eles ficavam tão alegres quando recebiam cartas da gente aqui do Brasil, de São Paulo, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio, mandava muitas vezes, às vezes eu mandava algum pouco, era pouco de oferta, que eu era moleque, era jovem na época, mas eu também ajudava. Então, talvez você pode fazer isso hoje. Você pode pegar o contato daquele missionário e mande para ele palavras de ânimo, palavras de força, palavras espirituais, mande palavras que vai trazer para ele força, para ele estar assim, sempre ali do outro lado, porque não só a parte financeira você não tem, é pouco, não tem problema, mas você pode dar uma palavra também, uma palavra de Deus na vida dele. Eu lembro uma certa vez que um certo missionário escreveu para mim e falou: irmão, eu estou desanimado, e eu tinha mandado uma carta para ele, uma carta muito assim espiritual, dando uma palavra rápida assim, de uma passagem bíblica para ele, uma palavra de ânimo. E ele respondeu e falou: irmão Ismael, estava prestes a chutar tudo. Ele usou esse provérbio ainda, a chutar o pau da barraca, desculpa pela palavra, mas para que você entenda muitas vezes como eles se sentem do outro lado. Ele falou isso, e parar porque eu estou desanimado, eu estou triste, está difícil. E com a sua palavra, com a sua carta, eu vou retomar e eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu chorei aquele dia alegre, porque às vezes a gente está do lado de cá, a gente não sabe o que os missionários estão passando lá, sofrem, eles padecem lá. E às vezes a gente pensa que é tudo lindo e maravilhoso. Não, o missionário está de vida boa lá do outro lado, não precisa trabalhar, está na vida boa lá, e eu estou aqui, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Lembre-se, ele deixou a sua casa, ele deixou a sua família, ele deixou a sua cultura, ele deixou tudo. Para quê? Para ir lá, simplesmente levar a palavra de Deus, levar o reino, levar este evangelho, levar a palavra de boas novas para a transformação de novas vidas. Lembre-se desses detalhes, tá? Eu quis fazer esse adendo porque eu senti de Deus de falar essa palavra aqui, que é uma palavra muito linda, eu achei muito oportuno falar nesse momento isso, tá bom? Graças a Deus. Então, ganhar almas é pessoas sábias que ganham alma. Muitos estão prontos para entregar a sua vida a Cristo, mas precisa de alguém que lhe mostre como fazê-lo. Então, existe o seu vizinho, existe pessoas que estão prontas, estão ansiosas para ouvir algo diferente, mas ele não sabe o que é.
Talvez você fale, mas como que eu vou saber, irmão Ismael? Ele não sabe o que ele quer ouvir, ele está ansioso para ouvir algo diferente, algo que transforme a sua vida, ele quer ouvir, ele está precisando de ouvir, mas ele não sabe. Você tem essa palavra, então, só está dependendo de você levar essa palavra de mudança para essa vida. Entendeu? É isso que nós temos que ter consciência, que temos que entender. Por isso que Jesus deixou como ordenança para nós. Prega o evangelho a todo momento, em qualquer lugar, a todo tempo. Não pense para quem, não olhe para quem. Fale do evangelho para todos. Esteja preparado para que Deus use você para mostrar a outras pessoas o caminho que Ele conduz, Jesus Cristo. Então, esteja sempre preparado, por quê? Porque você pode, agora mesmo, terminar de ouvir esse vídeo, sair de casa, eu vou visitar a minha mãe, chegar lá, vou visitar o meu pai na casa dele, e você pode chegar na casa do seu pai e ter alguém lá, nesse momento, ansioso para ouvir, precisando de ouvir essa palavra, e esse é o momento. Pregue o evangelho, seja sábio, fale do evangelho para essa pessoa, amém? Então, os campos estão brancos, só precisamos que tomamos essa decisão, falar do evangelho. Jesus identificou uma multidão e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas e não tem pastor. Então, olha, Jesus aproveitou a oportunidade, essa multidão está sem pastor, está sem ninguém. Opa, vou falar do evangelho, falar de Jesus para eles. E essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 9, e o versículo 36. A colheita no reino espiritual discerne da colheita do reino físico. Então, ela é diferente. A colheita do rio. O que a lição aqui nos ensina? Que a colheita do mundo espiritual, ela difere. Significa que o reino físico, por exemplo, se você fazer uma plantação de milho, você tem o dia, a época que você vai plantar e a época que você vai colher. Fora essa época, você não tem o que fazer, você apenas prepara a terra. A pregação do evangelho não é assim, ela não tem isso, ela é todo o tempo, ela é todo dia, todo instante. É todo dia você está plantando e todo dia está colhendo. Você planta hoje, amanhã vai colher. O que você plantar amanhã vai colher depois de amanhã. Todo dia você está plantando, semando essa palavra do reino. E todo dia está pessoas se convertendo, aceitando Jesus, transformando as suas vidas, tendo vidas novas, renovadas, sendo batizada. E o reino está assim, crescendo e sendo próspero. Esse é uma ordenança de Jesus para nossas vidas. Glória a Deus. Não deixe que Jesus o surpreenda em suas desculpas. Olhe para a sua volta. Você encontrará pessoas prontas para ouvir a palavra de Deus. Então, não fique desatento. Sempre haverá alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Sempre, sempre. Não importa o local. Sempre terá alguém que vai precisar ouvir essa palavra. E lembre-se, essa palavra está com você, esta palavra está comigo, esta palavra está aqui, nós temos essa palavra, então nós temos que levar essa palavra, não podemos ter medo, não podemos ter receio, temos que levar essa palavra sempre, amém? Então, qual é a recompensa de levar essa palavra? Aí vem a recompensa, você prega o evangelho, você fala de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, vai até os confins da terra pregando, mudando vida, transformando, e você está muito feliz porque você pregou lá na cadeia, aquele que estava ali na cadeia largado, abandonado, que ele já achava que não tinha solução para a vida dele, se converteu, se transformou um novo homem, saiu da cadeia, hoje tem uma família, tem filhos, tem um emprego, é uma nova vida, está continuando levando o reino de Deus, pregando o evangelho também junto com você. E o que você, poxa, mas tudo isso, sim, tudo isso você tem o quê? A recompensa. E qual é a recompensa? A recompensa não é fácil essa semeadura. Muitos espinhos, e gastando muita sola do seu sapato, com lágrimas, e recebendo pedradas. Tá? Mas Paulo diz aos Romanos, como os pregarão e não são enviados. O prêmio Jesus oferece, traz alegria, como é bom e gratificante trabalhar para o reino. Então, essa alegria que você tem dentro de você, é a gratificação que você, a recompensa que Deus te dá por pregar o evangelho. Mas eu sou alegre por isso? Sim, você é alegre porque Jesus te faz alegre.
Lembre-se, aquele que não tem Jesus é aquele que tem a sua alma perturbada, abatida, magoada, triste. Ele vive sempre em conflito dentro de si. Ele não tem essa alegria dentro de si. Mas quando ele conhece esse evangelho, quando ele conhece e ele tem uma mudança de vida, uma transformação, ele passa a ter essa alegria dentro dele também. E você é alegre por quê? Porque você leva o evangelho, você tem mudança de vida porque você leva o evangelho, esse evangelho de transformação. Amém? Glória a Deus. Então hoje é muito lindo, muito lindo. Vemos aqui que a questão de levar o evangelho é uma ordenança. Então nós temos que ter em mente, devemos sempre levar o evangelho a todos. Amém? Uma pergunta muito linda é, será que estamos cumprindo o ID de Jesus? Será que nós estamos cumprindo? Eu, você, nós, porque é para todos. Tá? Essa ordenança aqui não é para quem está vendo esse vídeo, essa ordenança é para todos nós. Será que nós estamos realmente cumprindo esse ID de Jesus? Tá? Fica uma reflexão que eu também faço para mim. Será que eu estou fazendo esse ID o suficiente como Jesus espera e deseja que eu esteja fazendo? Então fique essa palavra para nós. Amém? Então, encerrando a nossa aula aqui, eu fico muito feliz e deixo bem claro para você aqui, ficamos bem claro que a igreja nasceu para quê? Para que a igreja nasceu? Para que Deus levantou a igreja aqui na terra? Tem uma finalidade. Não é simplesmente, não, Jesus reuniu a igreja, o foco da igreja é vir aqui, se reunir o povo aqui dentro desse templo, cantar, falar língua estranha, dar glória a Deus e vamos para casa. Não, não é o seu objetivo final da igreja aqui na terra. A igreja nasceu para salvar os perdidos. A igreja nasceu para edificar os salvos que estavam perdidos. E a igreja, ela nasceu para gerar serviços àqueles que foram salvos, para gerar serviços aos maduros, que foram salvos, mas que estavam perdidos. Então, lembre-se, você nasceu, nós nascemos, nós somos a igreja, com o objetivo sempre de salvar aqueles que estão perdidos. Perdido aonde? Perdido nesse mundo de lamaçal de pecado, de turbulência, de desavença, de prostituição, um mundo perdido. Nós fomos chamados para quê? Nós fazemos parte da igreja para salvar essas vidas perdidas. E com o objetivo de salvar, nós somos o quê? Transformar essas pessoas maduras. Como transformar maduras? Sempre falando de Jesus para essa pessoa, sempre subindo o degrau no ensinamento. Aí entra o ponto que nós temos que começar a fazer, a parte do ensinamento, do acompanhamento dessa pessoa a cada dia mais e mais. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Aqui nós encerramos este trimestre. Foram 3 meses que vemos de vários assuntos da ordenança, aprendemos bastante e vamos colocar em prática cada um deles. Vamos procurar colocar em prática. Lembre-se que cada um que nós colocamos em prática, tornamos cada vez melhor perante Deus, perante Jesus. Tornamos cada vez mais próximo de Jesus. Lembre sempre disso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar conosco nesse trimestre, eu fico muito feliz. Estaremos aqui novamente no próximo trimestre, continuando com mais um assunto, tratando, conversando, dialogando aqui junto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus abençoe seus projetos, cada dia mais e mais. Continue conosco. E não esqueça, compartilhe esse link com seus amigos, não esqueça também de compartilhar, de fazer parte do nosso canal, divulgue esse vídeo com todos, porque quanto mais pessoas forem crescendo, mais o reino de Deus cresça. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe cada um, um beijo no coração de cada um e um forte abraço em Cristo. Amém? Que Deus abençoe.